Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos assistir um vídeo feito por Pedro Leite, contando uma história que ele mesmo escreveu sobre alguns lugares de Porto Alegre. Porto Alegre. Essa é a capital do Rio Grande do Sul, o estado que fica mais no sul do Brasil. E ela foi fundada por casais açorianos lá no século XVIII. Naquela época, o rei de Portugal transportou centenas de casais da Ilha dos Açores para o Brasil e mais ou menos 60 casais se fixaram aqui no sul. Eles fundaram a cidade e um dos primeiros nomes da capital era Porto dos Casais, em homenagem a esse pessoal que veio. Esse aí é um monumento em homenagem a eles, que fica pertinho da Ponte de Pedra, que também fica pertinho daquele prédio bem esquisito que parece que tem uma rampa de skate. Aliás, quando eu era criança, eu adorava imaginar que um dia eu ia descer de skate naquela rampinha, só que depois eu descobri que não dava. Porto Alegre tem muita história e por isso tem alguns prédios antigos, que nem a usina do gasômetro. Essa é uma antiga usina de geração de energia que se localiza às margens do rio Guaíba. Na verdade, a gente descobriu há uns anos atrás que esse rio não é rio, é o Lago Guaíba. E eu adoro caminhar e pedalar aqui pertinho quando tem domingo, dia de sol. Essa é uma das capitais mais arborizadas do país. Isso significa que Porto Alegre tem muita natureza. E um ótimo exemplo disso é o Parque Farroupilha, ou a Redenção, como a gente chama. Super bom caminhar ali, pegar um solzinho, tomar um chimarrão e também aproveitar o Brick da Redenção e talvez em algum show do Araújo Viana. E é claro que tem vários outros parques aqui, que nem o Parcão, o Parque Marinha do Brasil, Parque Germânia e até o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, onde sempre tá gauchada. Uma das coisas muito legais de se fazer para aproveitar a natureza é subir em algum dos morros da cidade para conseguir enxergar tudo lá de cima. Voltando para a parte histórica, essa aí é a Praça da Matriz e aquele é um monumento a Júlio de Castilhos, que é todo feito de bronze. A parte que eu mais gosto são aqueles detalhes ali. Tem dois cachorros que também formam esse conjunto de monumentos. Eu até tento fazer carinho, mas eles são duros, não dá. E ali perto tem 3 prédios com muita história. A Catedral Metropolitana, o Teatro São Pedro e o Palácio Piratini. Toda cidade grande sempre tem um mercado central, e esse é o nosso, o Mercado Público de Porto Alegre, que tem mais de 150 anos. Ele tem muita história e já viu muitos problemas de perto, que nem aquela famosa enchente da década de 40. E eu gosto de caminhar por ali porque sempre depois do passeio eu consigo comer um pão de queijo no chalé da Praça 15 e também dar uma olhadinha na prefeitura. O centro de Porto Alegre tem vários prédios antigos e lindos, que nem esse aí, mas eu nunca sei identificar qual é a cor da parede. Vocês acham que é rosa ou é salmão? É a Casa de Cultura Mário Quintana, que era um antigo hotel, depois virou um centro cultural em homenagem ao poeta gaúcho Mário Quintana. Ali pertinho tem a igreja mais antiga da cidade ainda de pé. É a Igreja Nossa Senhora das Dores, que começou a ser construída em 1813. Ali pertinho também tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e naquelas redondezas sempre acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece na Praça da Alfândega todo ano. Eu tenho certeza que se o Batman morasse em Porto Alegre, ele ia morar perto do Viaduto Otávio Rocha, o Viaduto da Borges, porque essa é a parte mais Gotham City da cidade. E ali pertinho, descendo um pouco, tem a escadaria 24 de Maio e mais adiante o nosso porto. E a gente não pode esquecer que Porto Alegre tem 2 dos maiores times de futebol do mundo, o Grêmio e o Internacional, que formam o clássico Grenal. A Arena do Grêmio é novinha em folha, maravilhosa e grande, e o Beira-Rio do Internacional até já viu Copa do Mundo. Além dos vários museus no centro da cidade, Porto Alegre tem a Fundação Iberê Camargo, que além de ser um prédio muito bonito e esquisitão, fica às margens do Guaíba. Aliás, por falar em Lago Guaíba, vale lembrar também que possivelmente Porto Alegre deve ter uma das vistas mais bonitas do mundo, que é a vista quando a gente assiste o pôr do sol lá da orla do Guaíba. Qual foi a última vez que tu assistiu o pôr do sol? E eu finalizo aqui esse vídeo com o Laçador, que é um monumento símbolo da cidade e representa o povo gaúcho. E são essas pessoas que fazem Porto Alegre uma cidade tão especial. Os porto-alegrenses são um povo acolhedor, otimista, orgulhoso. Essas pessoas enfrentam crises sem medo e sempre enxergam o melhor nas coisas.
Nós somos pessoas que valorizam a tradição gaúcha, mas sempre respeitam o que é novo e diferente. E é por isso que somos nós que fazemos Porto Alegre uma cidade especial. As imagens que eu utilizei nesse vídeo são só algumas das ilustrações do livro Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre. Esse é um material que traz várias outras histórias sobre a cidade, várias curiosidades sobre a capital e tenta resolver um mistério. Por que Porto Alegre é alegre no nome? Se vocês se interessaram, é só acessar sofiaotto.com.br, nos seguir nas redes sociais ou procurar o livro em alguma livraria da cidade.